Olá, pessoal. Hoje é 1º de julho de 2020, quarta-feira, e são 20 horas aqui em São Paulo. E vamos iniciar o webinar do IPGO, fase 2. A semana passada tivemos a primeira fase e hoje será a fase 2. E o dia hoje está extremamente interessante. Bem-vindos todos vocês a esse momento. Teremos hoje 3 palestras interessantes, todas falando sobre um assunto extremamente palpitante na medicina reprodutiva, que são os tratamentos complementares dos tratamentos de reprodução assistida. Vamos falar sobre o apoio psicológico, a importância da psicologia nesses tratamentos. Vamos falar também sobre a nutrição e vamos falar também sobre a acupuntura. São 3 assuntos interessantíssimos. Teremos 4 feras falando sobre esse assunto. Doutora Eliane, doutor Carlos sobre a parte psicológica, doutora Débora Valadão sobre a nutrição e o Renan Jorge sobre a acupuntura. Vou passar a palavra agora para o doutor Rogério Leão, que será o moderador. Eu só vou, no fim, fazer algum comentário, mas no momento eu vou passar para ele comandar esse dia tão importante dessa fase 2 do IPJ. Até mais tarde e boa palestra para vocês todos. Boa noite a todos, sou o Dr. Rogério Leão, sou da equipe do IPGO também, médico ginecologista, especializado em reprodução humana. Vamos começar hoje então, que é um dia muito interessante. Começaremos primeiro falando dos aspectos psicológicos no atendimento dos pacientes que estão tentando engravidar, dos casais inférteis ou das pessoas que estão tentando engravidar. É um assunto muito interessante, muito importante, porque os tratamentos de reprodução assistida são muito estressantes. Enfrentar a infertilidade é muito estressante e é necessário esse suporte psicológico. Então, vamos começar. O Dr. Carlos Ramos de Souza Dias Filho, ele é psicólogo clínico, especializado no atendimento de pacientes de reprodução assistida, integrante da equipe do IPGO, dando suporte psicológico para as nossas pacientes. E a doutora Eliane Rovigatti Gasparini é psicóloga clínica, especializada também em reprodução humana, mestre e doutora em psicologia clínica, que também dá suporte para as nossas pacientes, e ela faz um suporte internacional das pacientes que estão no exterior, pacientes que não falam português, ela também faz esse acompanhamento psicológico. Então, vou passar a palavra a eles. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu vou falar alguns aspectos psicológicos das transformações do mundo. São questões que estão modificando em todos os aspectos a própria humanidade. Então, eu quero colocar que, mais especificamente, as transformações das relações humanas. Eu vou entrar nesse ponto. E você quer colocar já? Ótimo. Eu coloco como início os desafios da fertilidade na pós-modernidade. E eu coloco pós-modernidade exatamente levando em consideração estas transformações que ocorreram de uma forma bastante expressiva em todas as relações do mundo, das pessoas. Só um segundo, passa para mim, ótimo. A transformação do mundo para além da família tradicional. Eu vou colocar um apanhado histórico para entendermos como que estamos hoje, como que esse processo se iniciou, de que maneira, aonde exatamente isto tudo aconteceu. Então, inicialmente, nós tínhamos a família tradicional, a família que era composta por pai, mãe e filhos, e os seus papéis internos eram extremamente cristalizados. Todos tinham as suas configurações imutáveis. E isto começou a sofrer uma modificação. E esta modificação começou a ser mais vista, né, modificada na Revolução Feminista, onde os entendimentos das mulheres ou do papel das mulheres no mundo
começou a transformar a entrada da mulher no mercado de trabalho. Né? Com isso, elas já não estavam mais dentro de casa, não estavam mais ocupando aqueles papéis tradicionais. A pílula anticoncepcional, isto já modificou as questões de procriação, onde muito mais liberdade dentro das relações, novos casamentos, com o advento do divórcio, quer dizer, o casamento já poderia ser desfeito e novos poderiam vir a acontecer. As relações igualitárias nos casamentos e famílias. Claro, os papéis já não eram mais tão presos, trancafiados num modelo único. Começou a haver toda esta possibilidade de todos terem o mesmo grau de importância dentro das famílias, nas relações. Os novos entendimentos frente ao casamento, os motivos sociais e procriativos caíram por terra. Ou seja, outros motivos levam hoje as pessoas a se casarem. Motivos como um verdadeiro caleidoscópio. É impossível discorrermos de todos eles. Cada casamento tem a sua peculiaridade, diferente de antigamente. Casar, ter filhos e assim permanecer. A autonomia individual para existir, escolher e transformar está sendo respeitada pelos direitos humanos. Ou seja, hoje as pessoas podem expressar os seus desejos, as suas vontades, e isto está sendo extremamente aceito, né, pela população, por todos. O reconhecimento da relação estável, ou seja, o casamento não precisa mais acontecer a nível cartorial, com toda aquela solenidade, não. Há a condição de permanecer junto e esta união é reconhecida como um casamento. E eu estou fazendo um breve resumo, quer dizer, muitos passos, muitas outras questões existem, mas tudo isto leva em que o direito cria novas leis para adaptar o mundo às novas exigências. Então, o ser humano está se transformando as relações, e o direito está percebendo, sensível a tudo isto, e criando, então, um novo suporte de leis para atender esta necessidade nova. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira criou o princípio da afetividade. E isto foi uma das molas propulsoras para estarmos hoje com tal magnitude de transformações. E a Constituição disse o seguinte: o que oferece a legitimidade de uma relação é o amor. As bases da formação das famílias modernas estão sedimentadas na existência de vínculos afetivos, compartilhamento de segredos e intimidades. Se isto acontece na relação entre as pessoas, isto é considerado a formação de uma família, é reconhecido como uma família. Eu vou entrar agora mostrando as estatísticas do censo do IBGE. Este censo já está apontando a transformação. E o interessante é que este ano seria, em 2020, a criação de um novo censo, mas por causa da pandemia, isto não vai acontecer e o censo de 2020 será feito em 2021. Mas uma coisa é certa, este novo censo de 2021 apontará questões impressionantemente importantes da grande transformação do mundo, das relações do mundo, mais do que qualquer outro desde o de 2010. Então, eu vou seguir algumas ideias desse censo que eu separei aqui, que eu acho bastante significativas.
em 2010, investigou pela primeira vez o sexo do cônjuge nos lares em que as pessoas se declaravam casadas. Quer dizer, despertou esta curiosidade por causa das transformações já acontecendo. E encontrou-se 19 laços de parentesco diferentes, que isso não existia antes. E em 2010, desculpa, já foi o dobro do encontrado no penúltimo censo, no de 2000. Quer dizer, então, os laços de parentesco estão sendo, as famílias estão se transformando, criando novas frentes, novas ideias, e com a liberdade para acontecer. Veja só, 49,9% dos casais são heterossexuais com filhos. Então, vamos dizer que praticamente metade dos casais encontrados neste censo de 2010 são hétero com filhos. E aí entra a questão, 50,1%, ou seja, já passou da metade, os novos arranjos familiares, gente. Isto é muito interessante. Onde 16,3% das famílias formadas por casais com filhos podem ser consideradas reconstituídas, ou seja, já vindo de separações, de outros contextos, e criando, então, essas novas famílias. Dos 57 milhões de lares brasileiros, 60 mil são compostos por casais homoafetivos, e desses, 53,8% formado por mulheres. 10,1 milhões de pais ou mães solteiros, outra configuração familiar. 87% dos casais homoafetivos declaram relação informal, isso em 2010. Porém, não foi outro censo, mas em 2015 foi feito um levantamento e já encontraram que já se podia fazer o casamento legalizado na relação homoafetiva, já se encontrou quase 3.000 casamentos entre mulheres e 2.621 entre homens, com faixa etária prevalecente de 25 a 34 anos. Muito interessante isso, porque esses casais se formando em idade possível para poder terem seus filhos. E isto entra de uma forma muito interessante, porque precisam, então, da ajuda da tecnologia médica, muitos deles, para terem esses filhos. Alguns exemplos de novas famílias. Por exemplo, casais sem filhos. É uma possibilidade. Antigamente, os casais tinham que ter filhos no padrão das famílias tradicionais. Não, hoje não. Casais podem ser casais sem filhos. É uma escolha. 3 gerações sobre o mesmo teto. Netos com avós. Isso é considerado famílias. Mosaico. Meus, seus e nossos. E sim, geralmente em separações que trazem os seus filhos de outros casamentos, criando novos filhos dos novos casamentos. Mães sozinhas com filhos, né? Pais sozinhos com filhos, casais gays, lésbicas, casal transgêneros com filhos, casais que moram separados, coparentalidade entre lésbicas e gays, onde eles conseguem uma união em prol, inclusive, para terem filhos, né? As novas fronteiras na reprodução humana assistida acabaram sendo necessárias. O que fazer? Como propiciar as crianças, os filhos, no seio destas novas famílias, com estas novas peculiaridades da grande transformação do mundo. Então, vejam, a reprodução humana assistida oferece condições.
os tratamentos permitem, hoje em dia, por exemplo, a formação de uma família monoparental programada, que é o que a gente chama, em linguajar mais corrente, produção independente, para uma mulher ou para um homem. Mas precisam, sim, do trabalho de uma reprodução humana assistida. Como, por exemplo, uma mulher, ela vai precisar do sêmen, então esse sêmen é doado. Um homem vai precisar de um útero e de um óvulo, um útero de substituição e a doação de um óvulo. E sim, eles estão tendo seus filhos, né? Casais homoafetivos que querem filhos, como, por exemplo, 2 mulheres ou 2 homens. E óbvio que para terem a concretização do sonho de filhos, eles vão precisar, sem sombra de dúvida, do trabalho das clínicas de fertilização, né, que estão podendo oferecer um suporte maravilhoso. Nesta situação toda, nova, transformada, e que, na verdade, essa transformação não termina, ela nunca acaba. Hoje, a gente pode dizer que a transformação chegou neste ponto. Amanhã será outro. E as demandas, todos os aspectos afetivos, psicológicos, que envolvem todas essas questões, essas relações, esses tratamentos de fertilização, né, precisam, muitas vezes, de um psicólogo para ajudar, para permitir condições psíquicas adequadas, né, sem níveis de ansiedade elevados, de estresse, que são incompatíveis, né, com o prosseguimento tranquilo de um processo de fertilização assistida. Então, o psicólogo vai ajudar no equilíbrio entre os desafios do processo orgânico médico com o afetivo psicológico. E isto se dá às clínicas, né? O IPGO oferece psicólogos para trabalharem com os seus clientes, ajudando a viabilizar, a facilitar, né, todo esse meio, né, ideal para que os filhos possam vir. O objetivo de filhos no colo. Né? Só avisando que está extrapolando aqui um pouco o tempo. Então... Terminei. Podemos já passar agora para a doutora Eliane, que vai falar sobre os aspectos psicológicos dentro da clínica de fertilização. Muito obrigado, uma boa noite. Ok, peraí. Estão me ouvindo bem? Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, apresentar. Ok, deixa eu só voltar aqui. Ups, aqui. Estão me ouvindo bem? Então, tá tudo certo? Então, tá bom. Doutor Rogério me avisa também, viu? Porque eu me empolgo. Quem me conhece sabe, eu me empolgo, eu vou embora, então pode me dar um toque, eu peço esse favor, né? Bom, pessoal, boa tarde para quem está aqui na Califórnia, boa noite aí para o pessoal que está aí no Brasil. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estou me sentindo em casa, com toda a equipe aqui por perto, uma delícia, viu? Uma delícia mesmo. E então vamos dar continuidade aí ao que o Dr. Carlos estava falando. Estava aqui escutando, né, e estava pensando, e na verdade eu acho que esse é um dos motivos da minha paixão pela área da reprodução assistida, né, a gente não para, né, assim, a gente tem que estar evoluindo junto, né, com as mudanças no mundo, com as mudanças nas configurações familiares, então eu sou suspeita para falar, mas essa é uma área que eu sou apaixonada, porque realmente a gente está em constante movimento, em constante aprendizado, a gente está em constante evolução, né? Então, como o Dr. Carlos estava falando, enfim, independente, né, assim, da configuração familiar, o acompanhamento psicológico, ele entra como uma assistência, como um suporte, né, assim. E eu adoro essa imagem, eu quis trazer, porque eu acho que tem tudo a ver com esse webinar, né, assim,
Por quê? Porque a gente está aqui num grupo, né? A gente está aqui com o médico, com o acupunturista, com a nutrição, com o psicólogo, e o que, que a gente quer, né? Assim, com esse trabalho, o que, que o IPGO quer oferecer com esse trabalho? O suporte, né? Assim, é isso que a gente visa, né? Assim, e todo o suporte para o casal e para o paciente, enfim, para a família, ele é mais do que bem-vindo, né? Assim, ele é necessário. E felizmente, né? Assim, bom, o IPGO já está nesse caminho há muitos anos, né? Felizmente, essa ideia do apoio emocional vem chegando cada vez mais, porque não dá, né? Assim, não dá para o casal e nem precisa, o casal nem precisa passar por todas essas emoções, né? Que é uma montanha russa de emoções, enfim, as ansiedades, os medos, o estresse, enfim, sozinhos, né? Então, você veja, essa ideia e o dia de hoje, eu acho que é fantástico, né? Assim, porque a gente está mostrando que é possível ter esse suporte. E o IPGO está oferecendo um acolhimento, né, assim, para a parte emocional, para a parte nutricional, enfim. Então, é uma assessoria fundamental para o casal, né? Porque hoje em dia a gente tem que pensar nessa medicina e nesse tratamento de forma personalizada, né? De forma integral, né? E não mais como, né, como partes. Eu sempre digo isso, eu sempre dizia isso para minhas pacientes, olha, porque elas já chegam, às vezes, as pacientes já chegam no consultório falando, eu tenho endometriose, ou eu tenho ovário policístico, enfim, eu sei, não me interessa só o diagnóstico, eu quero conhecer a pessoa, né? Porque por trás daquele problema existe uma pessoa, existe um vínculo, existe um casal, existe uma família, existe uma história, né? Assim, então, o suporte, ele é fundamental, né? Assim, e eu acho que essa mesa, esse webinar de hoje trata disso, né? Assim, e é uma coisa que a gente vê que faz toda a diferença, né? Então, veja, como o Dr. Carlos estava falando, qual que é o nosso objetivo, independente da configuração familiar? É ajudar, é dar o suporte emocional, né? E suporte, né? A própria palavra já diz, é sustentar o peso, né? É para ser capaz de aguentar, de resistir, né? E a gente quer ajudar o casal a passar por essa fase do tratamento com mais equilíbrio emocional, que impacta no equilíbrio físico, óbvio, né? Assim, então é isso que a gente quer ajudá-los a suportar, né, esse estresse, esse emocional que fica instável, né, assim, e que é natural, porque não tem como passar pelo tratamento sem sentir nada e ficar, né, em equilíbrio constante. Isso não existe, isso é perfeição, isso não existe. O que a gente quer? A gente quer que as emoções, né, não flutuem tanto, não fiquem tão intensas, que a gente possa manter isso num nível, né, que não atrapalhe até o próprio tratamento e a harmonia do corpo, né, assim, até a gente sabe, não vou entrar muito nisso, enfim, o quanto a emoção, né, como eu estava falando, emoção, corpo, hormônios, nutrição, tá tudo interligado, né. Então, veja, e por que hoje, ainda mais, né, assim, a gente vem falando disso, as pesquisas estão aí, vocês estão acompanhando tudo aí também, a saúde mental está entrando em primeiro plano, né, assim, porque a gente ainda está vivendo a pandemia, ou seja, né, assim, imagine o suporte que esses casais vão precisar agora, é ainda mais, né, fundamental e necessário que tenha esse apoio, porque o casal está passando por todo o tratamento, que já é estressante, porque já tem as fantasias, os medos, né? Quem está me acompanhando, o paciente sabe, vou engravidar quando? Será que eu vou ter dinheiro para fazer de novo? Quanto tempo, quantos óvulos eu vou ter? Ixi, nós poderíamos ficar aqui horas falando das fantasias, né? Assim, e no topo disso, a gente tem a pandemia, né? Assim, que está mudando com a estrutura da rotina, né? Com a saúde mental de todos. Então, você veja, não está fácil para quem está fazendo tratamento agora, porque tem, né, esse estresse do externo, né, colocando mais pressão. Então, novamente, o que a gente quer é ajudar os casais a sustentar, né, assim, o peso, o estresse e as emoções que chegam aí com toda a força, né? Assim, então, eu sempre falo, eu penso em atingir um certo equilíbrio, né? Assim, perfeito, ninguém é perfeito, e não é essa a pretensão, mas um equilíbrio emocional ao longo do tratamento é possível.
e mais, né? Então, quais seriam os nossos focos, né, assim, de trabalho? A estabilidade emocional, a sustentação do vínculo, né, para os casais que estão aqui me ouvindo, sabem, né, assim, o quanto o tratamento impacta no vínculo, né, assim, alguns casos o vínculo melhora naturalmente, o casal fica mais unido, fica mais próximo, mas nem todos passam por isso. Para alguns casais, o vínculo vai sendo bombardeado, né, às vezes um cônjuge está mais estressado do que outro, mais fragilizado do que outro, né, e aí fica mais agressivo, e, enfim, então, esse é um dos focos do trabalho, né, assim, manter esse vínculo estável, porque o que a gente quer? Que o casal possa se apoiar, é mais um suporte, né, assim, e funciona muito bem. Então, alguns casais conseguem naturalmente, nem todos, né, assim. Ajudar os casais na tomada de decisões, então esse é um outro ponto importante que aparece no acompanhamento psicológico. Então, a gente sabe, as pacientes se angustiam, né, na escolha da doadora, na decisão de fazer a ovodoação ou não, enfim, todas as etapas do tratamento colocam fantasias, colocam angústias, colocam ansiedades. Então, a gente está ali oferecendo esse suporte, oferecendo essa ajuda. E uma coisa que eu gosto muito de falar é a preparação para a gestação, né, assim, porque às vezes se tem a impressão de que o psicólogo está ali só, né, apagando o incêndio durante o tratamento. Eu tenho uma visão um pouco mais ampla, né, assim, por quê? Porque a gente acompanha, então a gente sabe que uma vez com beta positivo, né, e a gente comemora e é ótimo, e uma felicidade toda, não existe um botão de liga e desliga do emocional, né, assim, que o que a gente vê às vezes é aquela alegria, né, daquela semana ali, naqueles dias, mas a tal da chavinha, liga e desliga, não existe. Então aí começam outras angústias e outras ansiedades. Então veja, e que são importantes de serem tratadas para que essa gravidez, principalmente no começo, não receba essa carga de estresse, essa carga de angústia que a gente sabe, né, os médicos estão aí, podem falar melhor do que eu, o impacto que isso tem, né, no equilíbrio hormonal, no equilíbrio físico, enfim, então, não vou entrar por aí, porque isso é fato, né, assim. Então, você veja, existem vários caminhos de atuação, né, assim, depende de cada caso, isso é personalizado, isso é individualizado, né, assim. E aqui eu gosto muito dessa figura, né, assim, eu até queria uma figura com mais, com casal, com família, enfim, mas não achei nada que eu gostasse, mas essa daqui eu gostei, pelo menos pela ideia, né, do que o acompanhamento psicológico faz. Então, ele promove esse encontro afetivo, esse espaço seguro, né, assim, sigiloso, para a compreensão dessas emoções, desses conflitos, dessas dificuldades, e o psicólogo vai decodificando, ajudando o paciente a, né, tirar esse novelo, né, essa coisa emaranhada, como ele chega nas consultas, do emocional, ele vai ajudando a aliviar essas emoções a partir do momento que a gente vai compreendendo e que a gente vai entendendo, né? Então, eu acho que essa figura expressa bem um pouco do que acontece de fato ali dentro das sessões, né? Então, veja, eu falei do alívio das ansiedades dessa fase, falei da diminuição do estresse, né, assim, que é importante. Uma outra coisa, né, assim, PGO sempre muito atento a isso, é importante o psicólogo especializado na área. E com isso, eu não estou dizendo que outros psicólogos não consigam fazer um bom trabalho, mas o que a gente escuta, às vezes, do paciente é que ele passa muito tempo da sessão explicando para o profissional como é que é um tratamento. Então, esse é um ponto, só para começar. Então, quando você tem um profissional especializado, esse profissional tem um conjunto de conhecimentos e de prática, né, assim, pronto, né, assim, sedimentado, essa ferramenta está aí para ajudar os casais, porque o conhecimento do emocional aplicado à reprodução assistida é uma área que cresceu muito, né, a gente está falando aí de 20 anos, né, nessa área, enfim, o que eu vi do começo até agora é uma coisa fantástica. Então, os profissionais estão realmente capacitados para trabalhar dentro desta função e atendendo a essa demanda dos casais, né? Como é que isso funciona, para quem não conhece? As sessões são semanais, como a gente estava falando no começo, podem ser presenciais, online, né? Em português ou em inglês, né? E hoje em dia, felizmente, sou apaixonada
pela tecnologia, né? Assim, infelizmente, a gente consegue estar, né? Assim, e poder contribuir em qualquer espaço, né? Geográfico que a gente esteja aí no globo, né? E geralmente é uma terapia breve, uma terapia focal, né? Com tempo de duração ali limitado, mas como eu estava dizendo, nada impede de você poder, né, abrir, né, e você, porque uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, enfim, não é porque ela está fazendo o tratamento, né, que o mundo parou e que outros problemas não existem, né, assim, então eu gosto de sempre deixar sessões abertas, porque a vida continua, apesar do tratamento, e eu gosto de entrar nesse ponto, porque as pacientes colocam muita essa angústia de que a vida está no stand-by, porque elas estão fazendo o tratamento. Então, eu acho isso um foco importante do tratamento, o paciente ter a liberdade de falar aquilo que ele quer, aquilo que ele sente, aquilo que ele está vivendo, né, assim, então, é um pouco do meu estilo, né, assim, então, ela tem um caráter breve, mas nada impede, né, que isso possa ser ampliado, como eu estava falando, né. E uma coisa aqui interessante, né, para finalizar, que eu sei que o nosso tempo aqui é super curtinho, né, como o doutor Carlos estava falando, o acompanhamento psicológico, ele trabalha o afetivo, né, então a gente tem um campo de atuação com as pacientes, mas a gente também tem um campo de atuação com a equipe da instituição. Então, o IPJ tem essa preocupação, o doutor Carlos desenvolve esse trabalho de auxiliar, de ajudar, né, a equipe técnica, a equipe de enfermagem, a equipe de secretariado, enfim, para que elas também possam acolher essas pacientes quando essas pacientes chegam com muita angústia, porque a gente sabe que elas param ali na entrada, né, na secretaria, e às vezes vêm com aquela carga de emoção, com aquela carga de ansiedade, com aquela carga de angústia. Então, que as equipes e que as instituições estejam atentas, porque toda a equipe precisa estar, né, ciente de que ela também atua no emocional. Quando aquela secretária sabe conversar, sabe acolher, ela também tem um papel terapêutico, né, assim. Então, e isso é fundamental, pelo menos do... Oi, acabou? Tá. Então, finalizando já, só para quem quiser depois, me pede, me passa um e-mail, um link, eu vou colocar aqui para os profissionais também que estão escutando. Hoje a gente sabe que muitas pacientes trocam de clínica, não necessariamente porque o resultado foi negativo do tratamento, mas pela forma com que elas foram tratadas. Então, o vínculo que a paciente estabelece com a instituição tem um impacto também na saúde mental, e nós estamos aí dentro do IPGO muito ligados a isso. Então, quem quiser depois os trabalhos científicos, é só me passar, que isso daí já está estudado também há muito tempo. Ufa, espero que eu tenha conseguido aí sintetizar. Olha, tentei. Bom, vamos lá, espero que tenha passado o recado aí. Gente, muito obrigada, bela atenção. Olá, pessoal. Só introduzindo a Débora antes, né? Obrigado, doutora Eliane e doutor Carlos, excelentes apresentações. Eles vão ficar disponíveis, podem mandar perguntas que no final eles vão responder, tá bom? Agora, a doutora Débora, nutricionista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, docente dos cursos de extensão e pós-graduação nos temas de saúde da mulher, sistema endócrino e fertilidade pela FAPES, IESP e NutriScience em Lisboa, Portugal, e coautora do primeiro curso online de nutrição e fertilidade. Obrigada, Rogério. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É um prazer estar aqui hoje com tantas pessoas competentes e queridas. Foi um grande prazer receber esse convite. Doutora Arnaldo, muito obrigada. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que, como a Eliane falou, né, que na psicologia é um assunto novo, e na nutrição também não é diferente. Acredito que na acupuntura também a procura aumentou muito nos últimos tempos, né? Então, é um assunto que a gente eu, Betina Moritz, já damos aulas sobre isso há 14 anos, mas a gente veio um movimento maior de 2015 para cá. Então, vamos lá. Bem, então a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito
diretamente da relação, né, do estilo de vida e da nutrição com a reprodução assistida. E tem muitos trabalhos hoje publicados, eu trouxe aqui de forma geral, porque a gente tem trabalhos específicos aí com relação à síndrome do ovário policístico, endometriose, envelhecimento ovariano, e como é um tempo curto, eu tentei trazer de forma geral o que a gente tem hoje já de publicação. E tem algumas informações interessantes, né, essa meta-análise, que é um grande estudo com pessoas que estão nesse processo de concepção, e eles mostraram que, mesmo sabendo que a mudança do estilo de vida e a melhora do peso corporal, por exemplo, podem aumentar as chances de gestação, eles viram que as mulheres que estão prestes a fazer tratamento de reprodução assistida fazem poucas mudanças positivas no estilo de vida. Hoje a gente tem visto um maior movimento nesse sentido, muitas vezes uma busca por uma melhora antes, né, de ir até o tratamento, mas o que a gente via até poucos anos atrás era uma ideia de que o processo de reprodução assistida servia para substituir todo e qualquer movimento que nós, né, que o indivíduo precisasse fazer para se tornar mais saudável e conseguir aí facilitar também o processo do tratamento, né? E aí a gente tem visto agora esse movimento diferente, graças a Deus, ainda não é com todo mundo, mas esse trabalho mostrou, por exemplo, que 96,8% das mulheres continuavam fumando, 54,8% das mulheres continuavam bebendo, e 60,4% dessas mulheres continuavam tomando grandes quantidades de cafeína, por exemplo, que hoje a gente sabe que não é o indicado, né, quando a gente já está no processo da reprodução assistida. Eu vou começar, então, falando por 2 pontos essenciais que fogem um pouco do convencional, que a gente vê já muito publicado em rede social, né, para que vocês que estão assistindo consigam também saber que o tratamento do indivíduo ele é muito mais amplo, né, do que somente, muitas vezes, tratar a alimentação. Então, hoje a gente sabe que para a gente ter uma boa produção de hormônio sexual, a gente precisa ter uma saúde mitocondrial. Mitocôndria é uma estruturazinha que a gente tem no corpo, dentro das células, que muita gente conhece como sendo responsável por formar energia, de dar energia, tanto cerebral, né, quanto energia muscular, mas a gente sabe hoje que a saúde dessa estrutura celular ela é essencial para a saúde do ovário, ela é essencial para a produção hormonal. E aí a gente pergunta assim, mas e aí, como é que a gente faz para cuidar, né, dessa estrutura tão importante? Então, a gente tem 3 pontos, a alimentação, quanto menos inflamatória essa alimentação, hoje a gente sabe que isso é um ponto essencial, mas 2 pontos que eu vou falar da dieta depois, que é tomar sol, né, tem trabalhos hoje mostrando que o sol do início da manhã e o sol do final da tarde, eles têm o infravermelho, que é um tipo de radiação que estimula essa mitocôndria. E a gente sabe também que espaçar as refeições, então, quando eu me formei, né, há 16 anos atrás, falava-se que o intervalo máximo entre as refeições deveria ser de 3 horas, né? Todo mundo deveria comer a cada 3 horas. E a gente sabe que não é bem assim. Eu brinco com os pacientes que o intervalo mínimo são 3 horas, né? Porque tem muita gente que belisca demais. Então, e o intervalo também no período noturno, né, quando a gente pensa da última refeição de um dia até a primeira refeição do outro, este intervalo de descanso do corpo, do sistema digestivo é essencial. Hoje trabalha-se aí com um padrão de 12 horas de intervalo entre o jantar de um dia e o café da manhã do outro, como sendo um tempo de descanso, né? Muita gente aí chama isso de jejum intermitente, pode variar até o tempo desse jejum, mas se a gente fosse falar numa média fisiológica, essa média seria em torno de 12 horas. E viu-se que esse intervalo que a gente dá, esse jejum, também contribui positivamente para a saúde dessa estrutura que a gente chama de mitocôndria. Um outro ponto importante é a questão do sono, né? A gente sabe que a melatonina, eu vou mostrar uma figura aqui que, obviamente, ninguém precisa decifrá-la, mas é uma figura bem complexa que ela mostra exatamente a ação da melatonina, que é o hormônio do sono, na saúde do ovário. Então, desde a recepção do hormônio, na produção hormonal, mas eu vou focar num ponto importante, que é o efeito antioxidante. A melatonina, ela tem um efeito de diminuir a morte do folículo, digamos assim, né? E diminuir o que a gente chama de atresia folicular. E aí, como que eu consigo produzir uma melatonina de forma adequada? Pela alimentação, então eu preciso de ter complexo B na minha alimentação, eu preciso de ter grãos integrais, eu preciso de ter, às vezes, castanhas, eu preciso de ter frutas e vegetais, mas eu também preciso ter horários regulares de sono, né? Aqui é só porque numa aula eu mostro isso, mas para vocês que são, né, a maioria leigos, a gente não precisa. A gente sabe hoje que o horário do sono é importante. Qual o momento que a gente começa a produzir uma maior quantidade de melatonina? A partir de 7 horas da noite.
E a partir desse horário que a gente deveria reduzir as luzes da casa, por exemplo, para facilitar a produção dessa melatonina. Já tem trabalhos em humanos mostrando quanto que isso impacta positivamente, né, na produção de melatonina e, consequentemente, na saúde das gônadas, né? E aí, especificamente aqui do ovário. E esse slidezinho aqui mostrando que a desregulação do sono, essa alteração que a gente está fazendo aí do sono, dormindo tarde, na frente de telas até muito tarde, pode sim levar a uma série de alterações, desde a receptividade do útero ao embrião, passando pela alteração, né, da produção de hormônio, pela produção dessa melatonina, podendo gerar aí um quadro, então, de infertilidade. Então, são 2 pontos, né? Tomar sol, atividade física para essa energia no corpo, e a questão do sono também contribuindo para a questão da infertilidade. Agora, vamos pensar especificamente com relação à alimentação. Se a gente fosse pensar de maneira geral, o que pode afetar, né, os trabalhos são bem já contundentes nisso, o que pode afetar a fertilidade? O excesso de consumo de gordura saturada e o excesso de açúcar. Uma vez eu fiz uma live com o Arnaldo, né, Arnaldo? E aí a gente falando a respeito de um modelo. Débora, se você pudesse falar um modelo de alimentação para a fertilidade. Bem, o modelo mais estudado é o modelo da dieta mediterrânea, onde na base estão os cereais integrais, as frutas e os vegetais. Depois a gente tem o consumo das carnes brancas e dos derivados de leite. Por último, a gente teria o consumo de açúcar e carne vermelha, inclusive, né? Então, esse seria um padrão mais estudado, com melhores respostas, assim, quando a gente fala da alimentação de forma geral. É óbvio que isso é individualizado, de acordo com a patologia, mas para vocês terem uma ideia de onde a gente precisa raciocinar, né? E aqui eles mostraram que um padrão de alimentação saudável, deram o exemplo, estilo mediterrâneo, uma alta ingestão de folato, uma alta ingestão de ômega 3, que a gente acha, por exemplo, na sardinha, que é um excelente peixe para a gente consumir, vegetais, o ferro, muita gente, ferro e cálcio são 2 nutrientes, a gente sempre pensa em ácido fólico, né? Mas quando a gente pensa em saúde ovariana, a gente precisa lembrar que ferro e cálcio são 2 nutrientes essenciais para a saúde do ovário. Então, a gente enriquecer essa alimentação com ferro, feijão, né, leguminosas, lentilha, ervilha, carne de frango, a gema do ovo também tem bastante ferro, e também um consumo de peixe, desde que sejam peixes menores, peixes grandes hoje já estão muito contaminados. O controle do peso, né? Então, quando tem um peso mais saudável, isso também favorece. A atividade física, se a pessoa é inativa fisicamente, ela é um fator de risco para a infertilidade. E também aí os fatores, né, que os psicólogos conseguem, né, trabalhar bem, que é a questão da depressão, ansiedade e estresse. Então, tudo isso pode interferir, desde o tempo da concepção, da ovulação espontânea, da qualidade do sêmen, mas também no sucesso dos tratamentos de reprodução assistida. Isso hoje já é bem conhecido. E se a gente pudesse pensar em um fator, né, que a gente deveria olhar tanto para o homem quanto para a mulher, seria a questão do peso. Tem um trabalho de 2015 que mostrou que o peso alterado, ele pode afetar a saúde dos descendentes por mais de uma geração. Então, a minha saúde hoje, e aí especificamente o trabalho foi com relação a peso, pode afetar a saúde do meu neto, né? Então, a importância e a responsabilidade que a gente tem de cuidar desse corpo antes da gestação. O que eles viram? Que a obesidade pode, por exemplo, diminuir a receptividade do endométrio ao embrião, por mais que essa mulher não tenha grandes alterações hormonais, mas só o fato dela ser obesa e ter um aumento de algumas substâncias inflamatórias que a obesidade gera, isso por si só já pode atrapalhar, por exemplo, essa receptividade ou a produção até dos hormônios. Outra coisa que a gente precisa pensar de forma geral, quando a gente pensa em alimentação, são os contaminantes ambientais, né? Esse trabalho aqui é um trabalho que mostrou, com relação a mulheres que iam ser submetidas à FIV, eles avaliaram uma substância, um contaminante ambiental que é encontrado em plástico, então a gente tem que cuidar com relação à embalagem de alimentos, isso não é bobagem. Por que isso não é bobagem mais? Porque quando a gente fala de uma pessoa que vai ter um filho com 23 anos, a gente tem alguns fatores favoráveis, um deles é a idade, e o segundo é o tempo que essa pessoa está exposta a substâncias tóxicas, né? Então ela tem 23 anos de exposição, se ela nasceu na atualidade, né? A minha avó já não teve, foi ser exposta muito depois, né? Mas, quando eu penso mais recentemente, essa pessoa já tem 23. Só que quando essa pessoa deixa para ter filho com 38 anos, ela tem 15 anos a mais de exposição a essas toxinas. Então, são coisas que eu não posso mais deixar de lado, né? Eu não posso dizer que isso é uma bobagem, isso é um detalhe apenas. Hoje a gente consegue ver nitidamente que isso é importante. Brinquedos infantis, aí já é uma coisa diferente, construção civil, tubulação de água, por exemplo, acaba virando um grande problema, a gente não tem como fugir disso. Onde que a gente tem como agir? Nos plásticos, né? Então, embalar, guardar na geladeira embalagem de vidro, né? Preferir alimentos que venham em embalagem de vidro ou que venham em plásticos mais duros, quanto mais duro o plástico, menos ele solta essa substância.
Então, eles viram o quê? Que as mulheres que tinham uma maior concentração dessa substância no sangue, elas tinham menores taxas de implantação, gravidez clínica e nascidos vivos, quando submetidos aí à fertilização in vitro, por exemplo. E nos homens também não é diferente. Eles viram que homens que consomem grandes quantidades de frutas e vegetais com muitos pesticidas, eles podem ter uma menor contagem de espermatozoide e uma alteração da motilidade do espermatozoide. Isso já tem mecanismo descrito, né? As hipóteses mais aceitas hoje é que você pode alterar a produção de hormônio, pode alterar o efeito do hormônio, né? Mimetizando o efeito estrogênico, aumenta os radicais livres e aumenta a morte desses espermatozoides aí durante a espermatogênese. Então, homens também precisam estar atentos, né? E quando a gente pensa na implantação, porque às vezes a gente pensa assim, bem, eu vou para uma reprodução assistida, o processo da fertilização, né, da formação do embrião vai ser feito fora, mas eu tenho que ter um útero receptivo, porque isso aí depende da saúde uterina para esse embrião fixar. E hoje a gente já sabe que a vitamina D, por exemplo, ela pode tanto atrapalhar a produção de progesterona, o que poderia impactar negativamente na receptividade desse endométrio, como ela faz uma série de modulações no endométrio, desde a modulação de bactérias, da modulação de inflamação, da modulação dessa conexão aí do embrião com o endométrio. Então, a gente precisa ter níveis adequados de vitamina D. Como é que a gente consegue isso? Obviamente, ou se expondo ao sol ou tomando vitamina, repondo aquilo que o exame nos mostra que é necessário. E aí tem gente que pergunta assim, Débora, mas eu vou ter que tomar isso para o resto da vida? Eu falo, bem, quando a gente não resolver viver igual índio, né, eu sempre brinco, talvez a gente tenha que fazer esse uso mais constante, porque o índio tem entre 40 e 60 de vitamina D sérica, né, e quando a gente pega as pessoas urbanizadas, a gente encontra facilmente aí menor do que 30, menor do que 25, menor do que 20. Isso tem total relação com a nossa forma de viver, né. Um outro ponto importante é o ômega 3, a gente sabe que hoje a gente consome muito óleo refinado, a gente consome muita carne vermelha, tudo isso é fonte de ômega 6, e a gente precisaria contrabalançar isso um pouco com o ômega 3, né? Tanto a gente tem fontes vegetais, como a linhaça, por exemplo, mas a gente também tem alguns peixes, como eu citei lá atrás, a sardinha, que são boas fontes. O que o ômega 3 faz? Ele também melhora a receptividade desse endométrio. E isso não é só nas mulheres, tá? No homem também o ômega 3 tem um efeito positivo. Vou falar daqui a pouco. E um outro ponto aqui que a gente precisa apontar é com relação ao DNA. A alteração de DNA, de fragmentação de DNA, no homem, ela pode ser determinante no sucesso desse tratamento. Esse trabalho aqui foi um trabalho muito legal, onde eles pegaram casais que iam para a injeção intracitoplasmática e eles pegaram 29 casais e submeteram ao primeiro tratamento. Desses 29 casais, somente 2 gestaram e os 2 perderam. Antes de ir para o segundo tratamento, eles trataram somente os homens e eles deram 1 grama de vitamina E com 1 grama de vitamina C durante 2 meses. E o que eles viram? Que no segundo tratamento, após o tratamento somente dos homens, 14 casais gestaram e 14 levaram essa gestação adiante. Nesse caso aqui, nos 29 casais, o homem tinha uma alteração de fragmentação de DNA. Então, esse outro trabalho aqui mostrou que hoje a gente já tem dados que fornecem uma indicação clínica para avaliação dessa fragmentação de DNA do espermatozoide antes da FIV ou da injeção intracitoplasmática. É uma razão para investigar mais a associação entre danos ao DNA e a perda da gestação mesmo nesses tratamentos. E tem como a gente tratar isso nutricionalmente. Isso que para mim é o mais interessante. São 2 coisas que a nutrição atua melhor. É na motilidade e na fragmentação de DNA. E aqui, onde eu falei com relação ao ômega 3, né, o homem também se beneficia de uma dieta com menos ômega 6, menos fritura, menos óleo refinado, menos carne vermelha e um pouco mais de ômega 3. Então, eles viram que em homens que iam também para a FIV, a melhora da concentração de um dos componentes ômega 3, que é o DHA, foi associado com uma alta qualidade espermática e um estado melhor da fertilidade masculina, tá? E olha que interessante, a gente precisa tratar o homem 3 meses antes. Por quê? Porque o espermatozoide, quando ele está se formando, quando ele está maturando, ele se fecha, a gente fala, com aproximadamente 30 dias, e nos 60 últimos dias ele amadurece, ele apenas amadurece. A gente tem pouca ação nas últimas semanas aí desses 3 meses, quando a gente pensa em espermatozoide, para melhorar a fragmentação de DNA, por exemplo. Então, quando a gente pega um homem que tem uma alteração de fragmentação de DNA, e também quando tem uma alteração de motilidade, todos os trabalhos mostram que a gente precisa tratar esse homem 3 meses antes, assim como a mulher, né? Eu brinco que acabou o machismo, né?
com relação ao tratamento de só olhar a mulher e não olhar o homem. Graças a Deus, eu estou falando aqui dentro de um grupo que investiga tudo, né? E isso, hoje no Brasil, ainda é uma raridade, infelizmente. Mas é um grupo que a gente sabe que olha para todos os pontos para otimizar o resultado dessa FIV, né? E aqui o consumo do álcool. Também eu vejo que muitos casais não levam isso em consideração. Eles viram que casais que bebiam mais de 4 drinks por semana cada um tinham 21% menos chance de nascidos vivos em relação a casais que bebiam menos de 4 drinks por semana. E eles viram que quanto mais eu consumo álcool nas 2 semanas antes do procedimento, pior é o resultado. E por último, aqui é só um alerta com relação à automedicação, né? Como hoje a gente tem Instagram aí para todo mundo, né? Tem dicas para todo mundo, a gente tem que tomar muito cuidado. Alguns tipos de suplementos, eles podem não só não ajudar, como eles podem atrapalhar. Então, já tem trabalhos mostrando que dosagens altas de resveratrol, isso você encontra, às vezes, em suplementos prontos, tá? Muitas vezes eu vejo as pessoas comprando de sites, né? Sem uma orientação adequada, eles viram que suplementação em doses altas, de 200 miligramas por dia, acaba sendo uma dose maior, até o dia da transferência, pode atrapalhar um pouquinho essa decidualização em algumas mulheres. Então, essa avaliação ela tem que ser individual. Eu não posso dizer que resveratrol, por exemplo, é bom para todo mundo, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a suplementação. Excesso de ômega 3, a mesma coisa. Excesso de ômega 3 também dificulta a implantação, né? Excesso de vitaminas antioxidantes também pode dificultar a implantação. Então, a gente precisa ter essa saúde nutricional, recuperar o peso, dormir melhor, fazer atividade física, tomar mais sol, regular os níveis, mas não fazer automedicação, tá certo? Aqui é só uma curiosidade, porque uma vez uma paciente me perguntou, Débora, mas e se eu tomar suco de uva, tem problema? Não tem problema. Por quê? Porque o suco de uva integral, por exemplo, ele tem 1 miligrama de resveratrol, né? Para cada litro de suco. Ninguém toma 1 litro de suco por dia. A gente está falando aqui de 200 miligramas, daí é uma questão de suplemento com efeito medicamentoso, tá? Então, o suco de uva não teria problema nesse caso, ok? Aqui é só um publi, não é nem um publi, porque ajuda muito mesmo. A gente tem um Instagram chamado Nutrição e Fertilidade Oficial. Quem tiver interesse em saber mais informações, toda semana, quase todo dia, tem publicações novas lá. Gente, muito, muito obrigada por esse espaço e por vocês terem estado até aqui com a gente. Muito obrigado, doutora Débora. Excelente apresentação, muito clara. E realmente, como você falou, né, a gente vê nos últimos tempos muita gente procurando isso. E realmente, eles tinham muito esse conceito de que a reprodução assistida resolveria tudo, e muitas vezes nem precisaria da reprodução assistida, ou mesmo na reprodução assistida, aumenta muito as chances, né? Então, hoje a gente vê cada vez mais como isso é importante, e graças a Deus que as pessoas cada vez estão valorizando mais isso. Os pacientes cada vez procuram mais e nos perguntam e pedem essa orientação, então a gente sempre tem esse suporte da nutricionista depois para fazer a orientação adequada. Foi importante você falar isso, porque é exatamente isso. Às vezes a nutrição, ela pode solucionar, mas às vezes sozinha ela não vai solucionar. Mas da mesma forma que a reprodução assistida sem a nutrição tem muito mais dificuldade, né, de agir, né? Então isso foi muito obrigada, tá, Rogério? Obrigada mesmo. Depois ela vai estar disponível também para perguntas. Então vamos passar agora para o Dr. Renan. Ele é médico acupunturista, especialista em fertilidade e dor, com especialização em acupunturiatria pelo Hospital do HC da USP, curso internacional em acupuntura pelo Hospital Taipei em Taiwan, pós-graduação em medicina antroposófica pela ABMA e cursando pós-graduação de atuação em dor pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da USP, membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e Acupunturiatria. Vamos lá, Renan. Fica difícil tanto nome, né? É complicado os nomes, mas boa noite a todos, boa noite ao convite, agradeço o convite, Arnaldo, boa noite, Rogério, obrigado pela apresentação, parabéns pela aula a todos que apresentaram agora, e, bom, eu vou falar hoje sobre a acupuntura e a infertilidade, né? A acupuntura que vem crescendo na área da reprodução assistida e, teoricamente, nova, e tem ajudado muitos pacientes. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá para ouvir?
Então, vamos lá. Bom, não daria para falar de acupuntura se eu não falasse de medicina tradicional chinesa. E, bom, a acupuntura faz parte de todo um contexto da MTC, a medicina tradicional chinesa. E a MTC, ela já existe há 4.500 anos, e ela é utilizada até os dias de hoje. Ela trouxe grandes utilidades para a medicina atual, tanto que em 2010 ela foi reconhecida pela Unesco como um patrimônio imaterial cultural da humanidade. E a medicina tradicional chinesa, ela tem um entendimento em que compreende o ser humano como parte de todo o ambiente ao seu redor, e não algo separado, individualizado do ambiente, né? Então, é a partir desse conceito, que de antigamente até os dias de hoje, que são feitos diagnósticos pela medicina tradicional chinesa, pela observação dessa relação e como as alterações tanto do ambiente externo e interno poderiam causar alguma doença e como também poderiam ser tratadas essas doenças. Tá. E a acupuntura ela também é só um dos 5 pilares da medicina tradicional chinesa. Tá? A medicina tradicional chinesa engloba 5 principais pilares, que são as atividades físicas, as práticas meditativas, a acupuntura, a dietoterapia e a fitoterapia, que são os medicamentos que consistem em base de ervas, minerais, até animais, que são usados, mas quando já há algum adoecimento, uma enfermidade um pouco mais aprofundada, tá? E hoje, isso aqui, especificamente, a gente vai falar acupuntura. Porém, o tratamento é sempre individualizado e vai englobar todos os pilares em uma consulta. Bom, e o que é acupuntura? A acupuntura vem do latim de acus, agulha, e puntura, de punção. Então, é um método preventivo e terapêutico pela introdução de agulhas extremamente finas em pontos específicos do nosso corpo, tá? Pontos que estão relacionados com nossos meridianos. Então, na medicina tradicional chinesa, acredita que a gente tem canais de energia, né, que são esses meridianos, que transitam por todo o nosso corpo e estão intimamente ligados aos nossos órgãos. Então, a escolha de cada ponto se dá de acordo com a síndrome que é diagnosticada, visando sempre restabelecer um equilíbrio do corpo pela liberação de substâncias neuromoduladoras do nosso próprio organismo. Então, é algo totalmente endógeno. E para que serve a acupuntura no tratamento da infertilidade? Muitos pensam que a acupuntura ela é apenas para ansiedade. E sim, ajuda muito na ansiedade, né, principalmente no controle desse sofrimento que os casais acabam passando durante todo o processo, né, do tratamento. E estudos vieram a mostrar que não é só isso que a acupuntura ajuda, tá? Então, existem 3 principais mecanismos de ação hoje da acupuntura na infertilidade. Então, nós temos, primeiro, o aumento do fluxo sanguíneo para úteros e ovários. Então, a gente aumentando esse fluxo, a gente vai aumentar o aporte de oxigênio, nutrientes, substâncias antioxidantes, melhorar o fluxo de drenagem de toxinas. Com isso, o que a gente espera? A gente vai esperar, então, uma melhor qualidade dos óvulos, aumentar a espessura do endométrio e, consequentemente, essa receptividade. Temos também, segundo mecanismo de ação, a modulação e a regulação do sistema neuroendócrino. Então, existe uma atuação sobre o eixo hipotálamo, hipófise ovariano, que acaba por regular esses hormônios femininos. Assim, regula o ciclo menstrual, melhora a ovulação e vai melhorar a fertilidade por consequência. E, por último, a redução do estresse, ansiedade e depressão, pois a gente sabe que a acupuntura vai liberar neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central, vai promover relaxamento, sensação de bem-estar e uma melhor resposta ao estresse biológico. E a grande maioria das pessoas pensam que a fertilidade é só da mulher. Não é, é sempre do casal, né? Em termos de acometimento de infertilidade, a causa é sempre 40% do homem e 40% da mulher, e 20% de ambos do casal. Ou seja, o homem também tem que fazer parte do processo de tratamento, não só da acupuntura, como da parte alimentar, parte de terapia psicológica, e tudo que foi falado nas palestras anteriores.
E é exatamente por causa disso que foram feitos estudos também de acupuntura na infertilidade do homem, certo? Então, esses estudos vieram a mostrar um aumento do número de espermatozoides móveis em pacientes com oligospermia severa e azospermia. Outro estudo mostrou um aumento do fluxo de sangue para as artérias testiculares. E existem diversos outros estudos que também comprovam essa melhoria. E essa melhoria é que a acupuntura melhora os parâmetros do espermograma pelo aumento desse fluxo sanguíneo pelas artérias testiculares. Bom, e a gente também vou trazer alguns dados aqui, e a gente sabe hoje de reprodução assistida. E as taxas de sucesso das FIVs, elas variam em torno de uma média de 30%. Um estudo de Wolfgang Paulus, um alemão, ele mostrou em 2002, que foi a partir daí que começaram a ser feitos mais estudos sobre a infertilidade e a acupuntura, e esse estudo mostrou que a acupuntura aumenta em 15% a 20% as taxas de gestação clínica quando associada aos ciclos da FIV. E isso, né, é um número expressivo para associar junto essas taxas da FIV. Então, isso fez com que aumentasse a procura da acupuntura por pacientes, consequentemente, o interesse das clínicas de reprodução incluir isso como uma terapia complementar. E muitas pessoas perguntam, né, do tratamento, como é que funciona, qual é o cronograma. Bom, para todo tipo de tentativa de gestação, seja natural ou por reprodução, é sempre ideal começar antes, né? Eu sempre falo que a acupuntura ela promove uma alteração fisiológica, estrutural e orgânica. Então, isso demanda tempo para o corpo se adaptar. Assim como uma alimentação, uma dieta, quando você for fazer uma atividade física, o corpo ele precisa de uma adaptação para sentir essa melhoria. Então, quanto antes começar, melhor. Então, existe uma recomendação de 6 meses antes para a tentativa de gestação natural, fazendo uma vez semanal a acupuntura. Para a FIV, iniciar 1 mês, 2 antes já mostra que existe boa efetividade dessas taxas de sucesso. Então, começar 1 a 2 meses antes da estimulação ovariana, realizando uma vez semanal. E durante o ciclo de estimulação ovariana, a gente pede que é um tempo curto, a gente solicita 2 sessões semanais. O tratamento também vai incluir alimentação, atividade física, melhora do sono, manejo do estresse, que são todos aqueles 5 pilares que eu citei no começo. Além de todas essas sessões, a gente tem mais uma, que, no caso, é a principal, que é a dia da transferência de embriões. Segundo os primeiros trabalhos científicos, é o dia mais importante. O primeiro estudo, que eu falei, de 2002, de Wolfgang Paulus, mostrou esse aumento das taxas de gravidez ao se realizar a acupuntura nas clínicas de reprodução, antes e imediatamente após a transferência. Então, a gente só fazendo essa sessão, sem as outras sessões anteriores ao procedimento. Então, esse autor encontrou um aumento das taxas de gravidez de 26% para 42% contra o grupo controle, tá certo? E o que é o protocolo de Paulus, então? Como eu falei, citei agora há pouco, é uma sessão 25 minutos antes da transferência no dia da transferência, tá? E a segunda sessão é logo após. Porém, devido à correria, agenda de médico, muitos pacientes não conseguem fazer no dia da transferência. Então, foi feito outros estudos com esse protocolo de Paulus modificado, que consiste em uma sessão 1 a 2 dias antes e a segunda sessão 2 a 3 dias após, que mostram excelentes resultados também. Bom, após a transferência e vier o teste de gravidez positivo, a gente recomenda fazer a acupuntura uma vez por semana, por 12 semanas de gestação, visando manter o fluxo de sangue para o útero continuar, né, manter esse aporte sanguíneo, para diminuir a ansiedade, visando reduzir o risco de ameaça de abortamento, que pode acometer até 20% de todas as gestações no primeiro trimestre. Além de controlar outros sintomas, a acupuntura a gente sabe que é muito bom para dores, para enjoos, tá, o edema nas pernas, que pode vir a acontecer
acontecer nas gestantes. E falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, né? Eu falei um pouco da história da MTC, dos seus pilares, dos seus mecanismos de ação, do cronograma de tratamento, e faltou falar só um pouquinho do conceito da infertilidade pela MTC. Depois eu vou explicar o porquê que eu vou falar disso. Mas então, é um pouquinho complicado para quem não conhece, mas é extremamente importante para quem faz a prática. Então, pela medicina chinesa, o rim, o fígado e o baço estão diretamente relacionados com a fisiologia da mulher. Então, com a menstruação, com a reprodução, com a gestação, o parto e a lactação. Então, qualquer mau funcionamento desses órgãos pode gerar alteração desses ciclos, que, consequentemente, pode afetar a fertilidade da mulher. E a gente sabe que existem 5 principais síndromes que causam infertilidade: a deficiência do rim, deficiência do sangue, estagnação do Ti do fígado, estagnação de sangue e acúmulo de mucosidade. Eu vou falar brevemente, só para não ficar muito confuso, mas é só para a gente ter um entendimento de como a medicina tradicional chinesa vê essa questão. Então, o rim, ele armazena essa essência, que é o Jing, e quando a idade avança, esse Jing acaba diminuindo, que é a nossa essência, e gera infertilidade natural, que é percebida como a piora da qualidade e da diminuição de óvulos e espermatozoides na mulher e no homem. O sangue ele nutre os nossos órgãos pela medicina tradicional chinesa. Então, sem sangue a gente não vai ter um útero nutrido. Então, um exemplo disso é caso de anemia por um aumento de fluxo menstrual anormal, que pode gerar infertilidade. Fígado é responsável por armazenar o sangue, controlar o livre fluxo desse sangue. Ele é responsável pela menstruação na mulher. Então, na maioria das vezes, na infertilidade, o fígado vai ser um órgão acometido, que a gente vai tratar, visar o tratamento. E quadros assim são casos de mioma, endometriose, que podem gerar infertilidade e são os principais motivos. Temos também o acúmulo de mucosidade, que está muito relacionado com a deficiência do baço. O baço ele é responsável pela transformação e o transporte de alimentos. Então, se a gente tem uma alimentação errada, uma alimentação inflamatória, assim como a Débora falou, isso pode acometer o baço, e causas disso na medicina ocidental é a obesidade, a hidrossalpinge, certo? E por que eu falo disso, né? Por que é importante falar dessas síndromes? Porque o tratamento que a gente vai usar, a escolha dos pontos, é baseado nessas síndromes. Então, a gente precisa entender o diagnóstico e precisa dominar a técnica também para poder estar aplicando a acupuntura. E, por fim, só um resuminho básico da nossa busca, nossos objetivos do tratamento da acupuntura na infertilidade, que são melhorar a qualidade dos óvulos, aumentar a espessura do endométrio, melhorar a receptividade do endométrio, regular os ciclos hormonais, melhorar a qualidade, quantidade e morfologia dos espermatozoides e controlar a ansiedade do casal. Melhorando uma ou mais dessas, com certeza a gente vai melhorar essas taxas de sucesso das gestações quando associado à acupuntura e a MTC, ao ciclo de reprodução assistida. Certo? Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Gostaria de falar também que para os pacientes que têm medo de acupuntura, existem outras técnicas para se fazer acupuntura, né? Existe a ventosa, a moxa, laser, aurículo. Então, para quem tem medo de agulha, por mais que seja praticamente indolor, existem outras técnicas, tá? Não tem como fugir e vai agregar, assim como as outras terapias complementares, para melhores das taxas, tá? A acupuntura, ela se tornou uma especialidade médica reconhecida pelo AMB, a Associação Médica Brasileira, desde 1995. Então, é algo bastante estudado, que demanda bastante tempo para a sua formação. Então, sempre que for procurar algum especialista, procura um especialista, procura conhecer a pessoa, saiba se ela tem alguma atuação nessa área de infertilidade, que acredito que terá melhores resultados. Então é isso. Keep calm e faça acupuntura.
Obrigado. Muito obrigado, Renan. Outra apresentação muito interessante. Hoje, quando os pacientes procuram tratamento de reprodução assistida, eles pedem tudo que pode ajudar, tudo que pode maximizar a chance dele engravidar. Então, realmente, a gente não oferecer esses outros suportes, não só a reprodução assistida em si, né, a gente vai estar falhando, porque a gente tem que tentar ao máximo que tenha essa gravidez. Então, o que a gente puder fazer para melhorar essa chance vale. Vamos, então, para algumas perguntas. Temos aqui uma pergunta, a Sara Pinheiro, ela faz um comentário e uma pergunta para a Débora. Antes, ela faz um comentário que nós médicos e nutricionistas precisamos pegar mais duro com os homens, porque elas têm que ficar falando em casa, mas os médicos pegam muito leve com eles na consulta. E é verdade, o homem dá muito trabalho, às vezes, no tratamento de reprodução assistida, fica tudo em cima da mulher, a mulher faz 1000 exames invasivos, faz tudo para melhorar, e a gente sabe que, realmente, o óvulo, ele é o ponto principal ali no tratamento de reprodução assistida, mas o homem tem muita participação, né? Como mostramos aí nos dados, 40% dos casos são homens, 40% dos casos é por causa da mulher, e tem aí os outros 20% que é mistura dos dois fatores. E daí ela pergunta para a Débora qual o tempo mínimo para melhorar com a mudança de estilo de vida e alimentar, principalmente em relação aos óvulos. Óvulos. Então, só para fazer um parênteses, Sara, a minha parte eu faço, tá? Porque eu sou brava pra caramba. Então, assim, eu já pego o exame na consulta da mulher, não pode ir sem levar exame do homem também, mesmo que ele não esteja na consulta. Eu já peguei o telefone e já liguei uma vez e falei, olha, meu filho, sem você, esse filho não sai. Mas, com relação aos ovos, enquanto que o homem, a gente fala de 3 meses, e para o homem 3 meses realmente é suficiente, para a mulher, o ideal seria 1 ano. Porque é lá quando o óvulo começa realmente a ser trabalhado, o folículo começa a ser trabalhado no ovário, e 3 meses antes, obviamente, a gente intensifica, mas se a gente fosse pensar no tempo ideal seria 1 ano para a mulher e 3 meses para o homem. Para o homem, até a doutora Débora já tinha explicado, né, que foi porque o espermatozoide tem esse tempo, né, pelo menos aí no mínimo 60 dias para que ele está desenvolvendo. O óvulo, muita mulher tem o conceito de que só o crescimento do folículo antral até nascer, né? Então, seriam os últimos 15 dias, seriam só esses efeitos. Só que principalmente entre 2 e 3 meses, são já os folículos já começaram a ser recrutados. E, na verdade, começou mais 6 meses atrás, né? Tanto, por exemplo, uma paciente que faz uma quimioterapia, que a gente sabe que afeta os folículos, a gente tem que, no mínimo, esperar 6 meses antes que você pense em usar esses óvulos. Uhum. Agora, algumas coisas do alteração comportamental e perda de peso, que a gente já vê rápido, por exemplo, em relação à ovulação, né? Isso a gente, não qualidade daí dos óvulos, mas paciente que não ovula, a gente vê paciente obesa que perde ali 10, 15% do peso, a gente já consegue ver, né, nitidamente essa mudança de padrão. Sim, a alimentação, ela tem principalmente as mulheres com síndrome do ovário policístico, né, quando elas têm esse ciclo anovulatório, a gente vê um impacto rápido e direto, né, tem trabalhos hoje mostrando que se perder 5% do peso, a gente aumenta muito a chance do ciclo voltar a ser ovulatório, né, então, são movimentos que essa pessoa precisa fazer, que normalmente não são, né, não é nem tanta coisa assim, que já tem resultado já melhora muito o resultado. E aproveitando também, a Ana está perguntando se o jejum intermitente pode colaborar com o tratamento de reprodução assistida. Então, é bom eu até fazer um parênteses, porque o Renan falou da questão da medicina chinesa, e o que eu faço? Hoje eu tenho aqui em Juiz de Fora uma pessoa que é acupunturista, que é a minha acupunturista, inclusive, que entende de dietoterapia chinesa, e eu discuto com ela os casos, né? Porque eu acho que isso é muito legal, né? Tem mulheres que deveriam diminuir um pouco o cru, tem mulheres que deveriam aumentar um pouco tal tipo de alimento, e isso a gente sabe que essa visão da medicina chinesa interfere muito. Então, quando a gente pensa em jejum, a medicina chinesa fala, né? Um período muito prolongado sem refeição também não é indicado, né? Energeticamente falando.
No entanto, o que a gente vê hoje são as pessoas ou não fazendo nada, então comendo 10, 11 horas da noite, meia-noite, voltando a comer às 6 horas da manhã, ou fazendo 16, 18, 24 horas de jejum 3 vezes por semana, aquela loucura. Então, quando a gente pensa, se a gente fosse pensar num jejum fisiológico, que era o que era antigamente, né? As pessoas dormiam por volta de 8 horas da noite, paravam de comer às 6 horas da tarde, voltavam a se alimentar às 5, 6 horas da manhã. As sociedades primitivas, elas tinham esse padrão, né, de rotina. Então, se a gente fosse pensar num padrão fisiológico, o nosso corpo está acostumado, seriam 12 horas. Mais do que isso, são casos muito específicos, para mim, muito bem avaliados. Mas menos de 10 horas de intervalo também é muito pouco. Você faz com que o corpo trabalhe demais, né? E uma coisa importante, que talvez eu não tenha falado lá, é que hoje os trabalhos de crononutrição estão mostrando que o momento da última refeição também é essencial, que as medicinas complementares também já diziam. Então, comer a última refeição, até, por exemplo, 8 horas da noite, é mais interessante do que fazer uma refeição às 10 e ficar até 10 da manhã sem comer. Então, jantar mais cedo também é uma característica que melhora a sincronização desse ritmo circadiano. Falando um pouco da apresentação, doutora Eliane e doutor Carlos, e também do Renan, que eles falaram muito disso, né, como o estresse, diminuir a ansiedade, tudo isso pode melhorar os tratamentos. E é uma coisa que realmente, falando do ponto de vista médico, isso pode realmente interferir no resultado. Os hormônios que controlam o ciclo menstrual, os hormônios que controlam a ovulação, são controlados pelo hipotálamo, que faz parte do sistema límbico, né, que é o sistema que controla as emoções. Então, qualquer alteração no sistema límbico altera a secreção dos hormônios pelo hipotálamo e, com isso, vai realmente atrapalhar todo o ciclo menstrual, pode alterar a ovulação da paciente. Então, do ponto de vista da fertilidade, pode realmente afetar. E uma coisa que sempre teve a dúvida, mas e como vai fazer o tratamento de reprodução assistida? Porque a gente está fornecendo todos os hormônios, está fazendo todas as suplementações, o estresse poderia ou não interferir? E o que a gente vê em congressos mais recente é que isso interfere também. Já vi isso até falando que interfere na qualidade do óvulo. Porque o sistema imune, né, controla muito a parte da reprodução. Ele é muito essencial para a parte da reprodução. E tudo isso interfere muito no sistema imune. A parte psicológica, a parte nutricional também. Então, tudo isso, por esse efeito também indireto no sistema imune, secreção de cortisol, que também interfere, pode interferir na qualidade do óvulo. Então, até em qualidade do óvulo pode interferir realmente. Por isso também, a importância desse acompanhamento também, para a paciente estar bem, diminuir o estresse, porque o tratamento é muito estressante. A gente vê a paciente de reprodução assistida, não é infrequente ela chorar na consulta, às vezes no meio do tratamento. Quando tem uma falha, então, do tratamento, aquilo é um sofrimento muito grande, né, que ela tem. Então, realmente, esse suporte é essencial, né? E uma coisa que eu queria perguntar para a doutora Eliane e para o doutor Carlos, em relação a pacientes receptoras. A paciente vai ser receptora de óvulo, ela tem muita resistência inicialmente de aceitar a ideia de ser receptora de óvulos, né? Porque não é o que ela pensava. Ela estava pensando em engravidar com o seu próprio óvulo, com alguém que vai ter suas características, que vai ter todo o seu material genético, embora hoje a gente já vê estudos que a pessoa que vai ser a receptora também interfere por fatores epigenéticos, né, que a gente vai ter um outro webinar que a gente vai falar sobre isso. Mas a impressão que a gente, como médico, tem, que apesar de ter resistências para aceitar, quando elas engravidam, mesmo com o óvulo doado, parece que aquilo, todo esse estresse desaparece e elas estão envolvidas e tão felizes com a gravidez que nem pensam isso, se o óvulo é doado ou não. Essa, pelo menos, é a impressão que passa para a gente na consulta, né? Que a gente está acompanhando ela, a gente vê que, e mesmo as pacientes que a gente segue nas redes sociais e vê elas depois, que tem como realmente aquilo foi algo superado e que ela já aceitou muito bem a ideia. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se realmente vocês que acompanham mais, elas vão se abrir mais desse ponto de vista psicológico, se essa impressão está correta
Se existe essa dificuldade, como que é? Sim. Quer comentar, Eliane? Oi. Estão me ouvindo? Então, doutor Rogério, sim, é possível, né? Eu acho que essa questão que você está comentando, assim, é possível. Já acompanhei vários casos, imagino que o doutor Carlos também, das pacientes que usam a ovulação, recebem, enfim, e vivem a experiência de uma forma muito gratificante, e realmente, ao longo do processo da maternidade, isso vai realmente perdendo o impacto maior que tinha no início, né? Assim, agora, a gente não pode colocar essa premissa 100% dos casos, né? Existe a necessidade desse olhar cuidadoso para que essas angústias, né, que elas manifestam muito dentro do consultório, né? Os medos, as fantasias, olha, parece de tudo, né? Assim, isso realmente precisa ser trabalhado, porque se não for trabalhado, vai interferir nesse processo do vínculo com o bebê, né? Assim, então, sim, é possível. Mas que bom, né, assim, que os médicos estão atentos a isso e se perceberem, né, assim, que existe a necessidade e que pode ser bom esse suporte psicológico, ele ajuda e muito para aquelas mulheres que estão com mais dificuldade. É um período de dificuldade, aos poucos isso vai sendo, né, emocionalmente digerido, mas às vezes precisa, sim, de um trabalho bem eficaz nesse sentido, né. Carlos, deixa eu passar aqui, o que você acha? Sim. O impacto nestas mulheres, a decepção, a princípio, é devastadora mesmo, quando se percebe que os próprios óvulos não serão possíveis, né? E a quebra é muito grande, a quebra psíquica, trazendo existem duas gestações. Aquela gestação física, onde o pré-natal, dos ultrassons, exames laboratoriais, e, enfim, nutricionais, etc. Mas também existe uma gestação psíquica, e esta precisa acontecer. E o que nós percebemos é que as mulheres engravidam com outros óvulos, né, não os dela, e precisam obrigatoriamente deste pré-natal psicológico para gestar os seus sentimentos e a sua vida psíquica, para poder realmente, vamos dizer, dar à luz aquele sentimento de acolhimento daquele filho como seu. E eu vejo os resultados espetaculares quando uma boa gestação, com este bom pré-natal psíquico, eu estou fazendo analogia, né, do físico para o psíquico, então, com esse bom pré-natal, que seriam as sessões terapêuticas, psicoterapêuticas, as mães vão dar à luz aos seus filhos, e ela nunca vai ter dúvida mais que aquela criança no seu colo não é filho dela. Então, muitas vezes é necessário esse trabalho psicológico para essas mães. O sofrimento é terrível, praticamente entre todas, quando recebem a informação de que não vai ser possível os próprios óvulos. Realmente é muito importante mesmo esse acompanhamento psicológico. E não só, né, nas pacientes receptoras, enfrentar o tratamento de reprodução assistida é muito estressante, ela tem que estar preparada. Eu falo muito na primeira consulta, a gente enfatiza muito as chances de sucesso, mas a gente enfatiza a possibilidade dela, às vezes, ter um tratamento prolongado, que faz várias coletas, depois vai fazer preparo do endométrio, às vezes tem que fazer um preparo 3 meses de um tratamento de uma adenomiose antes de transferir, e depois de tudo aquilo vem um negativo, pensar que tudo aqui vai ter que começar do zero de novo. Então, tem que estar preparada para aquilo, tem que estar preparada para o negativo, como vai enfrentar, e das outras possibilidades. E também, né, quando dá certo, estar preparada para a gravidez, porque às vezes também é uma coisa que já está tentando há tanto tempo, que às vezes já se mistura o que virou, já fica em função daquilo, mas já nem sabe se é aquilo mesmo que quer, e às vezes quando engravida, começa a entrar em conflito e
e ela se sente mal com esse conflito, né, de que parece que eu queria tanto e agora que eu consegui, eu não quero, né? Então, realmente, e também, como vocês falaram mesmo, né, muitas vezes são fantasias que as pessoas têm, né, e que ao trabalhar na sessão, você vê como que é pura fantasia, são medos, às vezes, em cima de fantasias e não da realidade. Mas que é só trabalhando mesmo ali, mais a fundo, não é numa consulta conversando rapidinho, numa consulta que a gente vai conseguir, né, pegar isso daí. Uma última pergunta aqui, que o Carlos Mendes perguntou quais os pontos principais no tratamento de infertilidade. Acho que ele está perguntando no modo geral. Só respondendo, né, o tratamento de infertilidade, primeira coisa é a mudança de estilo de vida. Então, toda consulta de infertilidade, a primeira coisa, a gente vai falar sobre hábitos. Então, parar cigarro, as orientações nutricionais, a atividade física, peso corporal, sempre isso vai fazer parte. E segundo, investigar, né? Então, toda vez que teve uma dificuldade para engravidar, é essencial a investigação. Porque não adianta a gente tentar, muitas vezes a paciente tem uma obstrução tubária e não tem o que mudar de hábito, não tem o que melhorar de dieta, não tem o que fizer que vai fazer ela engravidar, se não for com tratamento de reprodução assistida. E para você colocar um tratamento de reprodução, antes você tem que ter toda a investigação. E aí, frente a isso, as complementações, né, de tudo. Hoje em dia a medicina é multidisciplinar, né, não tem como você, o médico isoladamente querer fazer um tratamento, mas os pontos principais é isso. Do tratamento de fertilidade, primeiro é investigar sempre o estilo de vida vai interferir, e daí você propor um tratamento que seja realmente de acordo com a... Não sei se o doutor Arnaldo quer fazer algum comentário. Está sem o microfone, doutor Arnaldo. E agora? Agora ok? Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês por essa excelente palestra, por ser um moderador excelente, você, Rogério, pela clareza e pela didática, por vocês conseguiram iluminar mais ainda o IPGO, a gente fica muito contente com isso, muito importante. Doutora Débora, só um comentário, que é com a mesma clareza dos outros, mas você, da mesma maneira que me alegra com a sua didática, você me deprime por eu perceber que eu estou totalmente na contramão daquilo que você recomenda. Isso não tem, é inevitável. Imagina hoje, especialmente hoje, em tempos de pandemia, você não tem nem onde comer. Eu acho que é um problema complicado. E hoje, em especial, não sei se houve mesmo uma greve do Rappi e do iFood, então não tinha nem como pedir comida. Então, fui para o hospital passar visita, tinha que dar um paciente, fui no refeitório do hospital, no conforto, e para ver o que tinha. E sabe o que tinha? Nada. Porque eu consegui abrir a geladeira, então meu almoço foi uma fatia de pão, um pedaço de queijo, uma gelatina e um mousse de maracujá. Essa é a minha refeição. Agora, eu chego em casa e eu acho que o melhor que eu faço é fazer o regime intermitente e nem comer nada mesmo. Já emendo tudo e faço um jejum praticamente de 24 horas. Mas é que eu vou fazer, é o que eu tenho para hoje. Aliás, a frase é o que tem para hoje, é o que a gente mais fala hoje em dia. Com essas dificuldades do nosso momento da pandemia, as dificuldades e restrições que todos nós temos, que o mundo tem, a gente tem que se contentar com aquilo que nós temos para hoje. Mas muito obrigado para todos vocês, obrigado pela apresentação excelente, obrigado por mais pela fase 2 do webinar. Nós teremos mais três fases, no dia 8, no dia 15, no dia 22. A semana que vem vai ser o webinar que vamos falar sobre tratamento de mulheres maduras, mulheres com mais de 40, né, Rogério? Com mais de 40 anos, é isso? Né? Na verdade, vai ser sobre casos difíceis. Então, vai ter sobre falha de implantação e sobre massas respondedoras. Isso. E você vai falar uma parte, eu vou falar outra. Então, quem já se inscrevam, porque a gente vai falar muito sobre esse assunto e estaremos da mesma forma disponíveis para tirar as dúvidas daqueles que querem saber mais sobre o assunto. Obrigado e um beijo para vocês todos, tá bom? Então, aproveitando que
quem quiser mandar perguntas para o e-mail do IPJ, saúde@ipj.com.br, que os palestrantes te respondem. Tá bom. Boa noite para todos, então, e obrigado, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Oi.